Boa noite, queridos amigos e irmãos em Cristo. Mais uma vez estamos reunidos nesta noite para meditarmos sobre a palavra do Senhor, pensarmos em um determinado texto, tema da sua inspirada palavra e buscarmos a orientação de Deus para que Ele possa assim estar fazendo com que essas verdades cristalinas da sua palavra possam entrar em nossa mente e coração e, consequentemente, sendo aplicadas ao nosso dia a dia, ao nosso ver diário, que elas possam fazer a total diferença na transformação da nossa vida, para que possamos ser aquilo que Deus quer que cada um de nós sejamos, para a sua honra e para a sua glória e para a nossa alegria. E como de praxe, a nossa oração é que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos, desvendando a nossa mente, para que possamos entender aquilo que nós vamos ver nessa noite, ouvir nessa noite, e aplicar isso à nossa caminhada, à nossa vida diária. Que Deus possa, assim, nessa noite nos dar esta alegria e que nós possamos juntos, durante esse tempo que vamos passar aqui, meditarmos na sua inspirada palavra, buscando nela a orientação segura para os nossos passos diários. Vivemos em um mundo onde, por mais que nós busquemos uma vida pacata e tranquila, dentro da sociedade, a vida nos apresenta situações muitas vezes complexas, difíceis e pelas quais nós temos que passar, porque fazem parte da vida. Essas situações que se encontram muitas vezes no que nós chamamos do campo da imprevisibilidade, ninguém prevê, não tem como a gente prever isso, fazem parte, como disse, da nossa própria existência, muitas vezes tiram nossa calma, o nosso sossego, nossa paz, trazendo consigo insegurança, medo, ansiedade e, em muitos casos, até mesmo isso deságua uma doença chamada depressão. E essa é uma verdade na vida de todos nós passamos por isso. A vida, ela traz consigo essas questões, pelas quais nós estamos aí vivendo, além daquelas que nós enfrentamos em nossa jornada de vida, fruto das nossas escolhas mal feitas. Somos seres humanos, estamos sujeitos a essas circunstâncias da vida, que de fato, às vezes, é cheia de inquietação. Nossa vida é cheia de inquietação. Muitas vezes, como disse, por causa das nossas próprias escolhas mal feitas, ou por escolhas mal feitas de outras pessoas que estão à nossa volta, com as quais nós compartilhamos a nossa existência. Nos parece que viver está, aos olhos humanos, cada vez mais difícil, cada vez mais complicado. E isso nos leva a tentarmos muitas vezes temermos pelo nosso futuro, temermos pelo nosso amanhã, porque a insegurança da vida nos leva a termos esse temor, essa dificuldade de sabermos o que vai nos acontecer amanhã com relação à nossa vida em sociedade, a cidade onde moramos, o estado, o país, que de alguma forma depende de escolhas de outras pessoas que estão liderando aqueles que nós chamamos nossa sociedade. Se fosse possível, às vezes gostaríamos de fugir das adversidades, dos problemas, das angústias, para um refúgio seguro, e ali descansarmos por um tempo, repondo a nossa energia, a fim de voltarmos à nossa realidade mais fortes e confiantes. E todos nós temos essa visão de se nós pudéssemos, nós teríamos fugir. E essa é uma verdade que encontra nas páginas da Bíblia, onde os autores também dizem, se tivesse asas, voaria para longe dos problemas, para longe das adversidades, ou se afastaria por um determinado tempo, até que aquele problema sumisse ou desaparecesse, ou fosse resolvido e, em consequência, isso retornaria para dar continuidade à sua jornada de vida. Pois bem, é sobre esse refúgio seguro e restaurador que eu quero conversar nessa noite, pensar um pouco nessa noite, dentro da palavra de Deus. Pois o Deus das Escrituras pode e quer ser esse refúgio constante na vida de todos os homens, e de forma excepcional e principalmente daqueles que são os seus filhos, daqueles que são os seus escolhidos,
daqueles que se esforçam por viver segundo a sua boa vontade. E para isso nós vamos ler a palavra do Senhor no Salmo de número 46, os 3 primeiros versículos deste Salmo escrito para a nossa meditação. E o salmista escreve assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia. Por isso não ficaremos perturbados, mesmo que a terra trema e as montanhas desabem dentro do mar, ficaremos tranquilos, mesmo se houver grandes enchentes e terremotos, a ponto de sacudirem os montes com a sua fúria. Deus é o nosso refúgio. Vamos orar? Bondoso Deus, te agradecemos pela sua palavra lida. Pedimos a sua direção para que possamos nessa noite meditarmos em cima desse tema e que ao término desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, desse nosso diálogo, nós possamos termos plena consciência de que nós podemos e devemos confiar as nossas adversidades, as nossas dificuldades nas suas poderosas mãos, porque o Senhor de fato quer ser o nosso refúgio forte, a nossa fortaleza segura. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse salmo muito conhecido das Escrituras, o escritor expressa a sua plena confiança e dependência do Deus eterno em alguma dificuldade, em algum problema pelo qual ele estava passando. Que o texto não nos informa, mas se fôssemos ler todo o contexto, nós vamos ver que alguma dificuldade, alguma adversidade, alguma perseguição ou algum problema que fugia das condições do próprio escritor estar resolvendo por si só, ele recorre àquele que é, como ele chama no texto, o seu refúgio verdadeiro, o seu refúgio tranquilo, a sua fortaleza segura. Nesse salmo, Deus ele é apresentado como uma torre forte, em uma cidade fortificada, onde a segurança é plena e completa, onde podemos nos refugiar diante das aflições e demandas da nossa existência aqui. Porque, como dissemos, a vida humana, de fato, era cheia de inquietações. E essas inquietações, elas são resultado do pecado que atormenta a todas as nações. Não existe ninguém que não seja pecador, e por conta de vivermos em uma sociedade pecadora, nós passamos por aflições, por dificuldades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, familiares, profissionais, estão ligadas de alguma forma ao pecado do homem. Porque todas as tragédias da nossa vida estão ligadas a essa tragédia original que foi a queda dos nossos pais no Éden, que a Bíblia chama de pecado. A palavra que o autor, o escritor, usa aqui, traduzido por refúgio, tem o sentido de um abrigo, uma fortaleza intransponível e confiável. Pode deitar e dormir tranquilo que ninguém vai invadir, ninguém vai conseguir derrubar essa fortaleza, porque nela nós podemos ter plena consciência de que nós estamos seguros. Deus é o nosso refúgio. O tema da nossa meditação essa noite. Ele é em quem nós podemos confiar nas mais diversas adversidades da nossa vida. E não há quem não enfrente adversidade. Não há quem não enfrente dificuldades na vida. Não há quem não enfrente aflições, ansiedades, temores. Nas mais diversas áreas da nossa vida. Esses termos declaram que Ele, Deus, é o nosso único e real refúgio quando tudo ao nosso lado parece estar desmoronando. A ideia de alguém em um poço de areia movediça, onde quanto mais ele se movimenta, mais ele se afunda. Quanto mais ele tenta sair do buraco, mais ele vai afundando. E assim é a vida quando nós estamos vivendo em adversidades, não é?
que nos leva a entender que nós estamos passando por um problema onde a solução nos parece muito longe de nós. Nos parece que nós não temos uma única condição de saída, né? Infelizmente, nos parece que esses momentos complexos da vida são as oportunidades de Deus. Infelizmente eu digo porque quando as coisas estão boas em nossa caminhada, em nossa vida, Deus fica num cantinho lá, separado de nós, e nós muitas vezes não lhe damos a devida atenção, não recorremos a Ele, não agradecemos a Ele pelas bênçãos que estamos recebendo, mas quando as adversidades surgem, quando as dificuldades aparecem, aí Deus entra em cena, porque infelizmente é a oportunidade que Ele tem de nos alcançar, é permitir que certas adversidades nos alcancem, para a gente poder acordar e ver que nós não podemos ver nesse mundo apenas tão somente com as nossas próprias pernas, com a nossa própria visão, com as nossas próprias escolhas, alheios às orientações de Deus através da sua palavra para a nossa vida. Quando a nossa volta tudo está muito bem, nós temos dificuldade de recorrer a Deus. Nós temos dificuldades de orar. Nós temos dificuldade muitas vezes de ir à casa de oração, de compartilhar as coisas boas com os outros, mas quando as adversidades nos apertam, a gente recorre para Deus. Por isso dizemos que muitas vezes, de forma infeliz, para nós, as nossas adversidades são as oportunidades de Deus para nos alcançar, para que as suas bênçãos cheguem até nós, para que nós acordemos. Mas esse Deus que é o nosso refúgio não nos guarda, não nos protege, não nos abençoa, não nos livra muitas vezes, né, dessas adversidades, apenas tão somente para nos mimar, para nos levar a um ponto de sermos apenas mimados pela sua proteção e guarda, buscando resolver ou dar soluções para os nossos problemas. Até porque alguns desses problemas muitas vezes são insolúveis porque foram criados por nós mesmos. Fomos nós que criamos, somos as adversidades que nós suscitamos e muitas vezes não tem solução. Existem situações em nossa vida que só a morte vai resolver. Porque nós assim escolhemos, nós assim semeamos, nós assim plantamos, nós assim criamos essa adversidade. Agora, Deus em toda e qualquer situação vai sempre nos dar a condição de estarmos refugiando nele, e Ele vai nos dar segurança, vamos dizer no texto, de que Ele está ao nosso lado, vai nos dar sabedoria para resolvermos aquelas situações que podem ser resolvidas, ou então vai nos dar graça para convivermos com aqueles problemas que não podem ser resolvidos. Não pode. Ele nos abriga, Ele nos protege, Ele nos abençoa, a fim de nos fortalecer, de nos restabelecer a confiança e capacitar-nos para enfrentarmos essas adversidades, essas situações da vida, essas crises, né? Os nossos medos, os nossos temores, as nossas adversidades, a fim de vivermos de forma mais responsável, até mesmo com as nossas próprias escolhas, confiantes de que quanto melhor nós escolhermos, melhores serão os frutos das nossas escolhas. Então nós precisamos sermos responsáveis por aquilo que nós plantamos. E Deus nos dá a capacidade de discernirmos isso, de termos entendimento para resolvermos as questões nas quais estamos envolvendo, ou estamos envolvidos, enfrentando a adversidade, muitas vezes por questões dos outros, e nos dar também graça para caminharmos com aquelas situações com as quais nós mesmo plantamos e não haverá solução para os nossos problemas. O tema central desse salmo é a presença do Senhor. O salmista diz: Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio e Ele está conosco em toda e qualquer situação. Ele é um refúgio bem presente. Ele sabe e conhece todas as nossas necessidades. Conhece todas as nossas lutas pessoais e diárias, mas não pode operar em nosso favor, a não ser que nós queiramos e que confiemos nele. Veja,
Deus conhece e sabe as questões que envolvem a vida de todo mundo, porque Ele é um Deus onisciente. Mas o fato dele conhecer e dele saber não o leva a se envolver. Para que ele se envolva com as minhas adversidades, com as situações pelas quais eu estou passando e me volte para Ele como refúgio, eu preciso querer, eu preciso permitir, eu preciso confiar nele para que Ele opere em meu favor. Deus não vai entrar em nossa casa de supetão, a não ser que nós o confiemos, convidando para entrar em nossa vida e nos abençoar com aquilo que nós precisamos para a nossa jornada no dia a dia. A palavra usada no texto como dia da angústia refere-se a uma pessoa que se encontra em algum aperto, em alguma adversidade, em alguma dificuldade, encurralada num canto e incapaz de sair de tal situação sozinha. Por isso, Deus se oferece para ser o nosso refúgio, para ser o refúgio dessa pessoa. Eu não sei qual a adversidade que você passa, mas sei que com certeza você que me ouve deve passar por alguma adversidade. E algumas adversidades nós precisamos recorrer a Deus, para que Ele nos abençoe, para que Ele nos auxilie, para que Ele volte a tranquilizar o nosso coração, a fim de que nós possamos caminharmos com mais segurança. Seja, como já disse, seja alguma adversidade no campo da saúde. Estamos aí vivendo dias onde quase tudo volta ao normal em nosso país, por conta da pandemia que nós vivemos, mas algumas famílias foram acometidas por essa enfermidade e muitas famílias perderam seus entes queridos. Muitas famílias estão hoje vivendo sem alguém da família que de alguma forma era o cabeça, o responsável, e de alguma forma está passando por alguma privação, por alguma adversidade, ou algumas famílias ainda estão passando com esta enfermidade, doença, sequelas de algumas pessoas que sobreviveram, mas estão sequelados. Isso leva a família a ter adversidades que fogem do nosso controle, fogem da nossa condição de estarmos resolvendo. Quanto mais nós tentamos buscar solução sozinhos, mais nós nos afundamos, mais nós entendemos que nós não temos poder para isso. E é diante dessa circunstância onde nós enfrentamos a vida, que Deus se oferece para ser o nosso refúgio. Isso não significa que Ele vai resolver o nosso problema, mas vai dar-nos uma segurança de que o nosso problema está nas suas mãos e que Ele vai fazer o melhor para cada um de nós, dando a tranquilidade que nós necessitamos para viver a vida. Ele se oferece para ser o nosso refúgio seguro. Podemos e devemos nos refugiar em Deus, pois Ele é consolo em meio às adversidades da vida. E quem não as tem? Quando a gente pensa em consolo, nós estamos pensando em algo que nos fere, muito especialmente o nosso emocional, por algum tipo de perda. Qual família não perdeu um ente amado e querido, seja por Covid ou por qualquer outra enfermidade? E por conta disso a gente precisa de alguém que nos console. E nesses momentos de luto, de dor, não existe palavra humana que seja capaz de consolar o nosso coração. Quem é que pode consolar o coração de um pai e de uma mãe que perde um filho? Quem é que pode consolar o coração de um filho que perde os seus pais, ou de um irmão que perde um irmão, e assim sucessivamente? São situações pelas quais, por mais que nós nos esforcemos para dizer alguma palavra de consolo, às vezes o nosso silêncio, um simples abraço, fala mais alto do que as nossas próprias palavras. Mas neste momento, Deus é o consolo que cada um de nós necessita, porque Ele entra com providência dentro do nosso coração, abençoando o nosso emocional, colocando-nos novamente nos eixos, crendo que Ele vai nos abençoar nessa situação e em qualquer outra pelas quais nós precisamos passar. É a nossa dependência e fé em Deus, sua provisão, os seus cuidados e a fidelidade dele para conosco, e não as circunstâncias que determinam ou que devem determinar a nossa alegria de vida,
E a nossa expectativa, a nossa esperança, nossa alegria, nossa esperança deve estar naquele que é o nosso refúgio, porque mesmo em meio às adversidades, nós podemos buscar em Deus alegria, para que possamos voltar a sorrir, para que possamos voltar a caminhar por esta vida e vivermos novamente com a expectativa, com a esperança de que o amanhã será melhor. Nós podemos olhar para um cacto que é cheio de espinhos, mas nós podemos enxergar que ele também é capaz de dar flor, de dar uma flor. Mesmo em meio às adversidades, nós podemos crer que Deus pode renovar as nossas forças e nos dar esperança para um novo amanhã, para um novo futuro, para que nós possamos nos alegrarmos nele, porque ainda que a figueira não floresça, ou que não haja fruto na vide, a nossa esperança está no Senhor. Nele nós vamos esperar, nele nós vamos confiar, porque ele é o nosso refúgio seguro. Podemos e devemos nos refugiar em Deus, pois ele é o nosso conforto em meio à solidão. Pois por mais que tenhamos muitos amigos, a maioria das nossas lutas pessoais nós enfrentamos sozinhos. Porque são pessoais, são suas. Por mais que nós tenhamos amigos que possam interceder por nós, por mais que nós tenhamos amigos que possam nos encorajar, por mais que nós tenhamos amigos que possam estar nos orientando, nos ajudando com alguma necessidade, a maioria das tensões, das crises, das angústias que nós enfrentamos dentro de nós mesmos, nós passamos sozinhos. E a grande verdade também nas Escrituras é que quando Deus quer tratar conosco de forma pessoal, Ele gosta de tratar conosco de forma sozinhos. Somos nós e Ele. E é Ele quem nos conforta, quem nos dá o conforto de dizer que, por mais que nós possamos enfrentarmos essas adversidades sozinhos, é Ele quem nos diz que está conosco. Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso refúgio sempre presente. Ele não quer apenas conhecer as adversidades da minha vida por ser onisciente, mas quer conhecer porque eu entro em sua presença e confio nele para que ele conforte o meu coração, para que ele me oriente através das minhas palavras, buscando nele o conforto para as minhas adversidades pelas quais eu passo de forma pessoal, sozinho, diário. E as crises da vida, elas vão se passando. Você passa de uma, entra em outra. A vida é cheia de crises. A vida humana é cheia de crises, né? Por isso Deus se apresenta como o nosso confidente confiável, que está sempre à nossa disposição para nos confortar e restabelecer o ânimo, e para que nós possamos levantar a cabeça e seguir caminhando, sabendo que Ele está ao nosso lado. As questões que estão envolvidas na nossa caminhada, que de alguma forma nós colocamos nas mãos dele e depender dele, tudo Ele o fará para nos alcançar e nos abençoar, que é o Salmo 23 que diz que Ele é o nosso pastor, e se Ele é o nosso pastor, nada nos falta. Então, mesmo quando as adversidades são presentes em nossa vida, fruto das nossas escolhas erradas, Ele não vai deixar nos faltar sabedoria, Ele não vai nos deixar faltar as capacidades para as enfrentarmos com ânimo, com satisfação, com alegria e vencermos, crendo que Ele está ao nosso lado para nos abençoar. E quando você não puder andar sozinho, Ele vai pegar você no colo, vai levar você. Porque o nosso Deus é refúgio, sempre presente em meio às adversidades, às angústias, às ansiedades na nossa vida. E Ele quer que nós caminhemos, sigamos em frente, mesmo que as situações adversas cheguem à nossa casa. Podemos e devemos nos refugiar em Deus, pois Ele é o nosso socorro em meio aos perigos da vida. Sejam quais forem esses perigos, sejam quais forem essas aflições, sejam quais forem essas perturbações de ordem física, é uma enfermidade, é uma doença, é um diagnóstico que o médico lhe deu, que o exame apresentou,
seja para você ou para alguém que está próximo de você, para um familiar, para um amigo, para um parente. São situações emocionais de alguma situação pela qual você está enfrentando com relação aos seus relacionamentos, e você está vivendo aí o turbilhão no seu coração, seu emocional está abalado, as adversidades da vida fazem com que você se sinta deprimido, né? São dificuldades espirituais, não importam quais sejam. Para Deus não há divisão, as divisões somos nós que fazemos. Para Deus curar o nosso corpo físico, curar o nosso emocional, bem como nos dar a salvação, para Ele é a mesma coisa. O poder dele é o mesmo. Basta apenas somente que nós lhe entregamos as nossas adversidades, confiemos nele e caminhemos, crendo que Ele vai nos abençoar, dando-nos as resoluções segundo a sua boa vontade para as atribuições da nossa própria vida, para que possamos escolhermos melhor da próxima vez. Esse Deus se oferece para ser o nosso refúgio e nos pede que em nossa confiança, em seu poder, nós nos aquietemos, está no verso 10. Aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Fique tranquilo. Veja, porque veja. Quando eu estou com um problema e eu não posso resolver, humanamente falando, não há como solucionar, eu não tenho como sair daquela dificuldade que eu entrei, usando a expressão humana, eu cheguei numa sinuca de bico onde não tenho expectativa de saída. Nesses momentos nós precisamos correr ou nos refugiar num lugar que nos dê segurança. E a partir do momento que nós depositamos nas mãos de Deus essas nossas dificuldades, essa nossa situação, esse nosso problema, essa nossa ansiedade, essa nossa perturbação, elas já não podem ser mais nossas, não podemos mais continuar com elas nas nossas mãos, porque nós entregamos nas mãos de Deus. A partir desse momento, elas precisam ser agora dele. Se você colocou nas mãos de Deus, está nas mãos dele. Por isso o Salmo 37, né, fala: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Entrega as tuas adversidades ao Senhor e confia nele. Entrega os seus problemas nas mãos do Senhor e confia nele. Entrega e deixa nas mãos dele, porque também não adianta entregar nas mãos dele e pegar de volta. Continua sendo seu. As adversidades continuam sendo suas. Então Deus se coloca à nossa disposição para ser o nosso refúgio, para nos abençoar em meio a qualquer adversidade pelas quais possamos estar passando, nas mais diversas circunstâncias da nossa vida. Mas nós precisamos entregar esse problema nas mãos dele e deixar que ele nos dê as condições para que a resolução desses problemas cheguem até nós. É dele a partir de agora. Permitamos que o Espírito Santo de Deus, né, acalme o nosso coração e nos fortaleça para resolvermos aqueles problemas que nós podemos resolver. Tem solução? Nós podemos resolver? Não estamos conseguindo achar saída, mas há uma solução. Quando nós colocamos nas mãos de Deus, Ele vai nos dar o escape, Ele vai nos dar a resolução, Ele vai nos dar discernimento, sabedoria, controle, ânimo. Deus vai trabalhar em nosso coração, nos dando assim uma condição de que nós possamos estarmos em equilíbrio, porque se nós não estamos equilibrados, nenhuma das nossas decisões serão corretas. Já viu alguém tomando decisão com raiva? Dá certo as decisões? Não dá. Com medo? Também não dá. Ansioso? Não dá certo. Nós precisamos de um equilíbrio que somente Deus, através do seu Espírito, acalmando o nosso coração, nos colocando nos trilhos, vai nos dar a solução dos problemas. Se tem solução. Se não tem solução, Ele também vai acalmar o nosso coração e vai nos dar graça para que possamos suportar as adversidades com as quais nós vamos ter que viver, nós vamos ter que conviver. É o caso, por exemplo, da morte. Você perdeu um ente querido, ele vai voltar? Não vai. Como é que eu vou viver a partir disso? É Deus que vai confortar o seu coração. É Deus que vai trabalhar no seu coração, fazendo com que você entenda que esse problema, essa adversidade, que é um problemão,
só pode ser contornado quando você tem segurança nele, confiar nele e caminhar com ele sabendo que ele sabe o que faz, e quando leva aquelas pessoas que estão à nossa volta, ele é Deus, ele é soberano. Vamos pedir para que ele nos conforte o coração e vamos caminhar assim, continuar a vida. Nosso eterno Deus, ele é o nosso socorro presente, é o nosso refúgio. E nesses momentos, ele precisa ser aquele a quem nós vamos buscar. Não estou dizendo com isso, né, que se você está passando, por exemplo, por um problema de ansiedade. Ansiedade é uma condição natural da nossa vida humana, certo? Todos nós somos ansiosos, não existe ninguém que não tenha algum tipo de ansiedade. A nossa vida, as suas inquietações, as suas imprevisibilidades fazem com que a nossa vida nos torne pessoas ansiosas. Agora, essa ansiedade precisa ter um certo controle. Se ela fugir do seu controle, a ansiedade se torna uma enfermidade, uma doença que vai causar problemas no seu corpo, no seu físico. As doenças chamadas doenças psicossomáticas. Psico, da mente, da alma, que afetam o corpo. Soma, psicossomáticos. Você vai ter algum tipo de enfermidade por conta dessa ansiedade. E se ela não for tratada, muito provavelmente vai desaguar em uma depressão, que é uma outra doença, a consequência da ansiedade não cuidada, terrível. Nesses casos, você precisa procurar sim alguém responsável da área da saúde para se tratar. Ore a Deus, converse com Deus, peça a direção de Deus, mas não deixe de procurar responsáveis da área da saúde. O próprio Deus vai usar pessoas para as quais Ele deu sabedoria, para as quais Ele deu entendimento, para as quais Ele deu um estudo apropriado, para que possa ajudar você e a mim nesses momentos onde as nossas adversidades já tomaram certas proporções, que nós vamos precisar de um medicamento, nós vamos precisar de um remédio, e para isso, responsáveis da saúde, procura um médico. Não adianta só ficar orando. A crente fica com depressão? Fica. Ué, nós podemos ficar doentes de todas as áreas do nosso corpo, justamente. Por que não? Ou a mente não faz parte do corpo? Então qualquer pessoa pode ter a sua ansiedade desequilibrada. E essa ansiedade sem o cuidado necessário vai desaguar em depressão. E aí é pior, certo? Então procura um profissional da saúde, peça um medicamento no sentido desde que seja detectado algum tipo de ansiedade. Todas as vezes que nós passamos por algum problema em nossa caminhada de vida, problemas esses que afetam o nosso emocional, não basta apenas então somente estarmos orando. Oração é fundamental importância. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, vai nos abençoar, vai nos alcançar, mas Ele também pede que nós procuremos os profissionais da saúde. E os senhores dizem que quem precisa de médico são os doentes. Então, se nós estamos doentes, precisamos procurar um médico. Ele vai usar o médico para abençoar você e a mim, sempre que precisarmos, tá? Não tem problema nenhum. Essa ideia de que nós devemos só ficar orando, pode ocorrer um problema mais sério. Não é só orar. Nós devemos buscar a Deus. A prioridade nossa é colocar a nossa ansiedade nas mãos de Deus. Mas devemos também procurar, quando ela está em desequilíbrio, os profissionais da área da saúde, homens e mulheres capacitados por Deus para abençoar a sua vida e a minha nesses momentos de dificuldade, de angústia, de depressão e de ansiedade. Certo? A nossa oração é que nós precisamos entendermos isso. Ao invés de permitirmos que os nossos problemas se acotovelem, aumentem cada vez mais para chegar a esse ponto de nós precisarmos de tratamento médico, surgiu qualquer raiz de ansiedade, busque a oração de Deus. Peça a Ele que abençoe a sua vida. Não deixe a coisa se propagar demais, para que Ele possa assim entrar com providência, porque Ele é o refúgio seguro no qual nós podemos nos refugiar quando as adversidades da vida batem em nossa porta. E elas vão bater com certeza, porque a vida humana ela é cheia de inquietações e cheia de coisas imprevisíveis para as quais nós não teremos respostas
amanhã, depois de amanhã, e assim que elas baterem à nossa porta. Devemos buscar a Deus e pedir a Ele que nos dê a graça e a sabedoria para vivermos de tal forma que a nossa saúde física, emocional e espiritual possa estar em pleno equilíbrio na presença dEle. Certo? Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, diante do Senhor está essa meditação que nós colocamos diante dos nossos queridos amigos, irmãos que estão conosco nessa noite. Todos nós passamos por adversidades na vida e elas muitas vezes nos levam por esse caminho de ansiedade perigoso. Todos nós passamos por perigos iminentes em nossa existência. Isso nos torna muitas vezes homens e mulheres que vivem com medo, com dificuldades. E diante desse quadro, nossa oração é que nós possamos, como diz a sua palavra, buscarmos no Senhor o refúgio poderoso, o refúgio capaz, que nos dê o equilíbrio para que possamos vivermos, caminharmos nesse mundo em equilíbrio, sabendo que o Senhor está ao nosso lado, sempre presente, para nos abençoar em toda e qualquer circunstância. Toma, querido Pai, nas suas mãos a vida da nossa comunidade aqui nesta cidade de Nossa Senhora das Graças, que nós possamos sermos uma igreja relevante, que cada um de nós que aqui estamos possamos fazer a diferença, vivendo com alegria e com satisfação a vida comum diante da sociedade. Abençoa, querido Pai, aqueles que porventura estão passando por enfermidades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, sejam esses que me ouvem ou algum respectivo parente desses que estão nos ouvindo nessa noite, que a sua graça maravilhosa possa entrar com providência na vida destes neste momento. Toma para as suas mãos, como nós ouvimos hoje à tarde, a fala da Fernanda com relação àquela enfermidade do seu filho. Oh Deus, tenha misericórdia, entra com providência, abençoa, dá a solução segundo a sua boa vontade para aquela criança, naquela sua saúde, para que ela possa ser restabelecida para a glória do Senhor e para a alegria dos seus. Oh, Pai, toma nas suas mãos a direção do nosso município, a vida do nosso prefeito municipal, com a sua família, que o Senhor possa abençoá-lo com saúde, com discernimento, sabedoria, para que juntamente com a sua secretaria, eles possam continuar desenvolvendo um trabalho abençoado e abençoador aqui em nossa cidade, garantindo assim uma cidade melhor para todos aqueles que têm escolhido essa cidade como sua residência. Dá-nos um restante de noite abençoado na sua presença. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convidamos você para o nosso culto ao vivo também, no próximo domingo às 19 horas, no nosso canal aí no Facebook. E se for o caso, se não puder assistir, você pode assistir depois no YouTube, onde é disponibilizado para que você possa assim estar assistindo, compartilhando com outras pessoas, se esta for a sua vontade, deixando o seu joinha, para que possamos assim estarmos alcançando e abençoando outras vidas para a glória e para a alegria do nosso Deus, que quer que nós abençoemos as pessoas. É o que nós assim rogamos e pedimos para que você seja o nosso parceiro. Muito obrigado pela sua companhia. Boa noite. Deus te abençoe.